Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Inlogcast, o podcast que traz insights valiosos para acelerar a sua transportadora. Aqui discutimos tendências do setor com grandes empresários do transporte e também com alunos que passaram pela rota da Inlog. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento e contribuir para a educação do setor, compartilhando cases reais de sucesso e também de desafios para que você possa aplicar na sua transportadora. Esse episódio é possível graças ao apoio da Envia by Bus, uma empresa que está transformando o mercado de transporte com soluções inovadoras para a gestão de entregas e operações logísticas. Com foco em eficiência e tecnologia, a Envia by Bus conecta a malha rodoviária do país e entrega encomendas de forma segura. Por isso, fizemos questão de nos unir a uma empresa comprometida que realmente faz acontecer no mercado. Aproveite essa oportunidade de aprender gratuitamente e levar novos conhecimentos para o seu negócio. Bora para o episódio? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inlogcast. Eu sou Júlia Drummond e ao meu lado, nada mais, nada menos do que Luiz Vergueiro. Prazer, Ju, estar aqui contigo. Mais um episódio. E Gil, muito bem-vindo para estar aqui com a gente. O Gil da Tower Consulting, aí ó. Muito bem, o inglês tá aqui com a gente. Acho que é bacana, né, a chegada dele para a gente ouvir um pouco do que é um olhar de quem está de fora, isso aí. Que apoia os transportadores, apoia o operador logístico, apoia essa turma que faz acontecer os produtos de um lado para o outro do Brasil. Né? E o Gil, além de ter um histórico enorme dentro do segmento, ele também é aluno do clube, já passou pelos nossos programas de executivo, Sim, então a gente está bem ansioso para saber quais foram os principais insights que você tirou. O Gil é meu parceiro de happy hour, viu? O happy hour ele não perde. Também, com certeza. Vamos começar então? Conta pra gente um pouquinho de como que você entrou nesse segmento de transporte. Caiu de paraquedas, você desde pequenininho sonhava, eu quero fazer logística, eu quero mudar o país através da logística. Legal. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Com certeza. Bom dia para vocês, né? Bom dia para quem estiver assistindo a gente. Eu caí de paraquedas, né? Não era um sonho de criança? Não era um sonho de criança, mas eu diria que seria impossível, né? Não ver essa oportunidade, porque praticamente a vida me proporcionou isso de uma forma, assim, muito louca. Na verdade, eu morava ao lado de uma transportadora, ok? E ao lado de um restaurante, né? Bar/restaurante. Porque ele podia ter trabalhado no serviço de atendimento ou na entrega. Exatamente. Ou na entrega. E aí, meu primeiro emprego foi justamente aonde? Nesse restaurante, né? Eu brinco que é bar/restaurante, porque eu tenho a impressão que eu vendia mais cerveja lá do que refeição, né? Mas aí eu comecei muito cedo, né? Comecei muito cedo, com 12 anos de idade, né? Muito incentivado pela minha mãe, né? Ela tinha com ela que, assim, não só a educação, mas o trabalho moldava o caráter, nosso caráter, né? Então, ela sempre foi uma pessoa muito sábia e sempre me puxou muito a orelha em relação a isso. Então, comecei a trabalhar nesse restaurante. E vou te falar, 50% da clientela desse restaurante eram os motoristas. Você servia os motoristas, dessa então? Transportadora. Então, eu costumo falar que eu comecei servindo na área de transporte, né? Literalmente. Que legal. Mas é bacana porque depois vocês vão entender que o meu estilo de liderança é a liderança servidora. Ao longo do tempo, foi isso que eu trabalhei em mim, né? Sou um fãzaço daquele livro, O Monge Executivo, né? Boa indicação. Quem não teve a oportunidade Todo de mundo acho que já leu. Mas quem não teve a oportunidade de ler, eu recomendo muito que estude, não só leia, mas estude esse livro, coloque em prática, né? Resumo Cast, eu acho que, se eu não me engano, no episódio 22 tem uma pincelada lá, tem um estudo lá desse livro, então vale a pena o pessoal conferir também lá no Resumo Cast no YouTube. O Resumo Cast É do João, né? sim. Tá tudo em casa. Sócio da Inlog. Exatamente. Por um acaso, né, um dos sócios da Inlog. Mas olha só, nessa época, obviamente que minha mãe, Gil, você começou aí, mas você não vai ficar aí, né? Então, ela preparou um caminho para eu estudar, né? Então, naquela época, o menor aprendiz começava muito cedo,
né? Começava com 13, 14 anos, né? Então, ela preparou o caminho e me matriculou numa escola de jovem aprendiz, lá em São Bernardo do Campo. Então eu saí, né, do restaurante, fui para esse curso, estudei por uns 6 meses, né? E o programa do curso, ele te ensinava naquela época o básico que você precisava saber para poder trabalhar no escritório, assumir rotinas administrativas, né? Então você aprendia coisas do tipo, como você usar a copiadora, datilografia. Acho que os desafios evoluíram bastante desde lá, né? Exato, né? Eu tô falando, gente, de 93, 94, faz tempo, né? Legal. A primeira oportunidade de trabalho que veio através desse programa foi numa agência de turismo. Tá? Então, você ficava 2 anos no programa, fazia 6 meses de curso e 2 anos trabalhando numa empresa que estava associada ao programa. Então, eu fui de cara para uma agência de turismo. O bacana é que, assim, hoje a gente não para para pensar nisso, mas naquela época, você só conseguia comprar, 94, você só conseguia comprar passagens aéreas através de uma agência de turismo, né? Então, o e-commerce das companhias aéreas, eu acho que chegou aqui no Brasil, por volta, acho que 2001, se eu não me engano, com a Gol, o primeiro e-commerce, que aí a coisa começou a mudar. Mas as rotinas que eu fazia nessa agência de turismo era basicamente trabalho de office boy. Entregar os bilhetes aéreos, passagens aéreas. Tinha um bilhete físico, né? Era físico. Datilografado. Exato. Às vezes não dava para usar impressora, porque a demanda era muito grande, né? Então, fazia na mão. Cara, na mão. VASP, Varig, Transbrasil. Aquela... Enfim. Mas essa rotina foi muito legal, porque assim, eu precisava vir aqui para o centro de São Paulo, saía lá do ABC, né? Vinha aqui para o centro de São Paulo para poder entregar nos endereços, né? E naquela época não existia GPS, você usava o famoso guia, né? Você tinha que bater guia, aprender as ruas, letra né? E número ali, achar ela no mapinha. Exato. Isso foi me dando uma noção espacial que me ajudou bastante depois, né? E aí o programa encerrou, né? Eu cumpri os 2 anos. Essa agência de turismo, 1 ano depois que eu saí, acho que em 97, ela já nem existia mais, porque a coisa começou a mudar de figura no Brasil em relação à forma com que você adquiria passagens aéreas, né? Mas o fato que, quando eu saí da agência de turismo, eu falei, puxa vida, acabou o programa, para onde que eu vou? Bateu na porta do restaurante. Não. Aí eu lembrei, eu falei, olha só, aqueles motoristas que eu fiz amizade lá, daquela transportadora, eu acho que né, é o mais próximo, né? E são as pessoas que eu conheço. Na época eu era meio assim, um pouco tímido, vamos dizer assim. Aí falei com minha mãe falou com, né? Eu acho que o dono do bar, que era mais amigo ainda de algumas pessoas lá. A importância de ter um networking forte, tá vendo? Exato. Abrindo portas. E aí falou, não, chama o Gil aqui. Aí eu fui lá, cheguei lá na transportadora. Lembro até hoje, o Boni, que era o gerente de transporte, olhou... E eu era assim, muito franzininho, mirradinho. Eu tinha 16 anos, mas parecia que tinha 12 ainda. Então... Não ia dar pra carregar muita coisa, não. Né? Carregar carga. Então, aí ele falou, não, mas você não é menor de idade? Sou menor de idade. Então, volta aqui com a sua mãe que a gente conversa, né? Então, minha mãe voltou e acabei sendo contratado nessa empresa. Essa empresa era Transfuel Transportes. Transfuel. Né? Transfuel. Foi. Ela nasceu no interior de São Paulo porque ela pertencia ao filho de um dono de uma usina de cana-de-açúcar, usina de álcool e tudo mais. E aí nasceu com esse nome. Só que a empresa ela acabou indo para um outro segmento. Então, 95% do segmento dessa empresa era a linha branca. Na época, né? Distribuição de geladeiras, fogão, né? Lavadora, enfim. Na época... o diretor dessa empresa era quem? Ramon Alcaraz. Apenas. Você tá brincando? Apenas Ramon Alcaraz. Meu. O Ramon Não vamos falar data para não comprometer os envolvidos na história, não é Exato. mesmo? O Ramon Alcaraz era o diretor dessa empresa. O foco maior nosso era atender a linha branca, né? Era Multibras ainda, não era o Whirlpool. Depois que virou o Whirlpool. E começamos ali em São Bernardo do Campo mesmo, porque tinha uma fábrica grande da Brastemp, da Consul, da Semer lá. Então a gente atendia essa operação. 95% era isso. Tinha 4% de operação da Ambev,
Lá no Nordeste tinha um line haul, né? Uma linha de transferência da Ambev. E uns X% a gente transportava carga viva. Cavalo pro Jockey Club. Então, Não assim, era uma pode coisa ser. totalmente diferente. Eu diria Que que eles tinham um aleatório. foco, É, né? sim, no foco, transporte, meu Deus ali do céu. num segmento específico que eles eram Exato. especialistas. Uma empresa que nasceu de transportar combustível, vai transportar geladeira, cerveja e cavalo. Nossa Então, assim, é Senhora. totalmente diferente. Mas, assim, eu aprendi muito nessa empresa. O ambiente, assim, era muito contagiante. Eu tive mentores, assim, fantásticos, incluindo o Ramon. Ah, E, que legal. e o curioso, assim, o Ramon... e aí eu vou fazer um link com... Você já encontrou o Ramon numa das nossas mentorias? Não, olha só, escuta essa, cara. Escuta essa. O Ramon, ele assumiu um tema no dia que eu fui fazer a imersão executiva com vocês lá no Inlog. Ele assumiu um tema que ele chamou de liderança de impacto. É o estilo de liderança dele, Uhum. né? Ele é um cara que tem a comunicação, né, com viés, né, a visão estratégica. Ele é esse cara, né? E ele assumiu esse tema para a turma. E aí, a gente foi para a mentoria com ele, devia ter umas 15, 20 pessoas na sala. O Ramon sentou ali, eu sentei aqui, o pessoal sentou em volta. E o Ramon começou a falar de gestão por impacto, a importância do líder comunicador, a forma com que ele transmite a informação, a ponto do liderado ele não esquecer a mensagem que está sendo passada. Uhum. E aquilo realmente é o cerne do Ramon, porque, cara, eu tinha só 16 anos de idade, eu lembro até hoje. O Ramon entrou na sala. Eu estava lá digitando algumas OS, ordem de serviço, que eu trabalhava no almoxarifado, no computador. E aí o Ramon sentou aqui do meu lado. Ô Gil, vem cá, senta aqui. Para de digitar aí. Porque eu, sabe, eu tava aí, ó, digitando. O chefe sentou do meu lado, eu, né, frio, né? Aí o Ramon, para de digitar, escuta um pouquinho. Aí ele falou várias coisas, né? Mas uma coisa que ele falou para mim que eu não esqueço até hoje, ele disse o seguinte: Gil, no dia que eu lhe der férias e eu sentir sua falta na empresa, eu mando você embora. Agressivo. De Impactante, de fato. impactante. Naquela época a gente tinha uma forma diferente de se comunicar, né? Hoje poderia até soar nos dias de hoje como algo, como um assédio moral, mas a gente não, sabe, o clima da empresa não permitia isso. Uhum. Eu nem encarava assim. Na verdade eu fiquei assim muito preocupado, eu fiquei uns 3 anos. Aí nessa hora tinha um engraçadinho dentro do Inlog que falou: 3 anos sem tirar férias. Não, Sempre tem a piadinha Sempre pronta, né? não foi isso. Eu fiquei uns 3 anos tentando assimilar o que o Ramon estava me falando. O fato é que eu não esquecia, mas eu não tinha maturidade para entender o que ele estava me falando, mas aquilo ficou gravado. Ele estava falando para mim que eu não poderia centralizar as coisas em mim, que eu tinha que compartilhar, Compartilhar. que tinha que fazer liderança sucessória, tinha que passar o bastão. E eu cresci com isso, né? Na minha área, eu acabei me desenvolvendo dessa forma. Então, assim, o Ramon viu uma oportunidade naquela época. A empresa começou a entrar num declínio financeiro porque justamente ela não tinha foco. Tá? Cavalo. Não, de cavalo, a linha branca realmente. E o dono da empresa naquela época, ele era um cara que ele não se dedicava muito a estar conosco. O cara que estava com a gente era o Ramon. O cara era o dono da empresa, era aquele cara que pegava lá parte dos lucros da empresa e ia se divertir. Mas a cultura foi o Ramon que implementou, né? Isso é Exato, super a importante. cultura foi o Ramon. E aí a empresa começou a entrar no declínio financeiro e, enfim, o Ramon viu uma oportunidade, né, nessa época e ele acabou comprando aqueles 4% que fazia a operação da Ambev, sabe? Sim. Ele acabou pegando essa operação como forma de subsidiar a nossa continuidade, né? Então, naquela época, o investimento que ele conseguiu levantar fez com que a gente, né? Eu fui o funcionário que fechou a porta da empresa, né? Porque a gente já tinha se mudado de endereço, né? Enfim. Mas passou essa fase, eu acabei seguindo um outro caminho, fui trabalhar na Grande ABC, tá? A Grande ABC é uma empresa que se especializou, como São Bernardo do Campo, a região ali, é um berço das montadoras, né? Foi, né? Um berço das montadoras, hoje não é mais. Assim, não tem mais a relevância que tinha no passado, né? Tem uma relevância, mas no passado era maior. E lá eu me especializei no processo de distribuição, acompanhamento e planejamento de Milk Run, né?
que é uma sistemática muito utilizada na logística, né? Não, é um processo assim super importante para você de fato reduzir custo, né? Exato, exato, né? É um conceito, né, de coleta, entrega, e ele trabalha aliado com outro sistema de administração de produção, que é o just-in-time, né? Ou seja, você precisa atender exatamente no prazo, né? Para você poder reduzir custos com estoque, assim por diante. Então, tive uma passagem lá, meu mentor lá foi o Sérgio Pinella. Depois eu ainda fui para uma outra transportadora, que o Sérgio também acabou saindo e me chamou, que foi a transportadora Mauá. E lá eu cuidava do Milk Run da GM, né? Então tive essa experiência. E aí eu recebi um convite na época, e eu nem sei por que eu aceitei esse convite, mas eu acho que era um amigo que estava me convidando para trabalhar na linha de frente da distribuição de bebidas da Ambev, através da transportadora Binotto. Então, um centro grande de distribuição aqui na Moca. Na época, a Binotto tomava conta disso. E aí eu fui ser o analista de distribuição aqui da região central. Olha, eu voltando para cerveja de novo. Né? Comecei no bar com... sempre se fundando. Essa jornada da cerveja eu também tenho Você passou 6 por isso, anos na né? Ambev. Você passou por isso. Tem uma história legal, né, Gil, que a gente estava conversando antes, uma história de superação mesmo. Foi na GV? Na GV. Na GV. GV foi A depois? Foi depois, né? Porque aí eu tive essa passagem curta pela Binotto, e como eu ganhei essa experiência nessa parte de distribuição, eu tinha perdido contato ainda com o time lá da Fadel, né? Fadel. Porque a Fadel surgiu da Transfuel. Quando ele comprou Exato. a empresa lá do Nordeste. Virou Fadel, né? Eu tinha perdido contato, mas de repente uma pessoa cruzou comigo lá no CD da Moca. Você tá fazendo aqui, cara? Você cuida desse negócio? Cara, a gente tá bombando com esse tipo de operação lá na Fadel. A gente tá precisando de um gestor lá em Uberlândia. Vai surgir um CD novo da Ambev em Uberlândia. Você precisa ir lá pra lá com a gente. E aí eu acabei indo pra Uberlândia. Tipo assim, a pessoa conversou comigo na quarta, no domingo eu tava chegando em Uberlândia. Cheguei lá. Mudando. Mudou tudo. Mudou tudo. Uma equipe grande. E assim, o modelo Ambev não existia ainda no Triângulo Mineiro. Existia revenda, mas pensa, uma revenda tinha um índice, eu lembro que tinha um índice de devolução da revenda na época de 18%. Imagina, as metas agressivas que a gente tinha na Ambev era 0,0 alguma coisa por cento de índice de devolução. Então você chegar ali para poder implementar essa cultura da Ambev foi uma loucura. Eu lembro que eu tive um turnover, né, de contratar 200 pessoas no intervalo de 3 meses. As pessoas entrando, saindo, porque não, sabe, não estava acostumado com aquele ritmo. Sim, de fato. Você dentro da Ambev aqui da Moca em São Paulo, eu chegava 4 horas da manhã. Antes das 5 já tinha terminado a matinal, os caminhões estavam indo pra rua. Em Uberlândia, desculpa os mineiros, Falar mal do menino na minha frente é sacanagem. queria sair 9 horas da manhã pra rua. Então, quer dizer, você não vai conseguir atender as entregas. Mas tive essa passagem, né, na Fadel. Depois eu fui pro CD do Espírito Santo, em Serra. Também ainda na Fadel. Também pela Fadel. Só que assim, para nós que sempre trabalhou na linha de frente da distribuição, é muito desgastante. Tem toda uma rotina, tem toda uma agenda. Ainda mais na cervejaria, né? É muito desgastante. Então assim, eu lembro que a última conversa que eu tive com o Ramon, antes de reencontrá-lo no Inlog, foi em 2004, lá no Espírito Santo. Olha só. Que justamente ele foi até lá porque eu estava pedindo saída da empresa, que eu não ia ficar mais. Entendeu? E aí, enfim, ele entendeu o meu lado. Eu acabei saindo, voltei aqui para São Paulo. E aí eu fui trabalhar numa empresa que assim me chamou muito a atenção, o modelo de negócio, que era um modelo de negócio que eu não conhecia ainda dentro da logística, que era a logística têxtil. Eu fui trabalhar nessa empresa, que é a Sete Estradas Logística, que depois virou a Celote. Né? De transportadora, ela virou um operador logístico. Mas como é que chama o fundador? O fundador foi o Ricardo Conte. Né? Aprendi muita foi coisa. Foi meu parceiro também. Né? Aprendi o muito. mundo da logística é muito pequeno. É pequeno, pequeno. Inclusive, mandar um abraço aí pro Ricardo Conte, Geraldo Damasco, que eu trabalhei, né? O Ramon também, né? Mandar um abraço para essa galera aí. E aí, na Sete Estrada, a gente criou um modelo de negócio que não existia para logística no Brasil.
porque a logística era feita pelos varejistas Renner, C&A, Marisa, enfim, eles cuidavam da logística deles e contratavam as transportadoras, basicamente. De repente o Ramon entendeu a oportunidade que existia se ele trouxesse a logística para dentro do armazém, não só transportasse. A gente preparava tudo aqueles caminhões com cabideiro para transportar as roupas encabidadas e tudo mais. Mas ele entendeu que se ele cuidasse da parte de agregar valor, ir lá no fornecedor, pegar a roupa, trazer, né? Fazer todo aquele processo de manipulação, colocar cabide, colocar etiqueta, colocar na arara, sabe? Colocar o alarme. Colocar o alarme, fazer tudo isso. E aí, puxa, os varejistas adoraram isso. Falaram, poxa vida, tem um cara que faz isso, então eu vou mandar tudo para ele, porque isso é um baita de um fardo. O meu negócio não é esse, o meu negócio é vender. A experiência, né? A experiência Exato. levando o nível de serviço. E aí a empresa começou, assim, quando eu entrei tinha 45 caminhões na frota, eu saí, tinha mais de 300, vários agregados, né? Um armazém que era pequenininho, de 2.000 metros quadrados, a gente se mudou ali pro Embu das Artes para um armazém de 11.000 metros quadrados, ali do lado da Adidas. Foi lá que eu trabalhei. Só de ir para lá a gente fechou com a Adidas, porque a gente estava do lado e estava num nicho, né? Porque aí depois veio o Centauro, começou... E a empresa foi crescendo, crescendo. A gente não tinha nenhum TMS ainda, na época, né? E a empresa começou a chamar a atenção do mercado. A gente falou, não, a gente precisa ir para um outro patamar agora, porque, pô, tá batendo empresas como Braspress na nossa porta, empresas grandes, fundo de investimento querendo comprar, mas a gente não tem nenhum sistema. Os caras param para olhar, mas vocês não têm um sistema? Como que vocês fazem isso? Então a gente contratou na época uma consultoria, a importância da consultoria nessa hora, né? E a consultoria ajudou a gente a desenvolver um plano de trabalho. E aí a gente foi e pesquisou um TMS na época, pesquisou um WMS, implementamos na época o Visual Rodopar como TMS e o Alsys para WMS. Aí veio o e-commerce da Renner, implementamos o e-commerce da Renner, né, nessa época. Desse galpão ali. Eu já tinha uma visão de que a empresa ia passar por um processo de aquisição, de M&A. É mais uma empresa que tem história com a Sequoia, né? Exato. A gente falou da Verdade, Move, Exato. né, do Giuliani. Porque justamente isso, veio... Aí um ano antes eu saí. Um ano antes eu recebi um convite para ir para a GV Logística. Inclusive, quem me contratou na GV Logística foi o Francisco Furtado Júnior, que é o diretor da Log hoje. Eu acho que ele tem algumas passagens aqui na Inlog também. O Francisco passou pra gente, foi... Eu sei que o Félix também é um dos mentores. O Félix é mentor e o Francisco teve numa imersão com a gente também. Legal. E na GV, assim, de novo, eu acho que um dos maiores desafios que eu enfrentei na carreira foi justamente na GV, porque, imagina, eu saí das Sete Estradas e eu conhecia todos os processos das Sete Estradas. Né? Eu vi a empresa crescer, eu participei de Você todos os construiu o processo desde Exato. o começo, né? Exato. Então, qual que era a minha preocupação? Poxa, eu tô saindo de uma empresa que, poxa, já tem 1.000 colaboradores, eu conheço todo mundo, eu ajudei de alguma forma as pessoas aqui em todos os processos, né? E agora eu vou para uma empresa que tem 6.000 funcionários. Como que eu vou fazer para me destacar numa empresa dessa? Né? Então essa era a minha preocupação. Mas para minha sorte, quando eu cheguei na GV, eles me jogaram um abacaxi. É o famoso baita do problema disfarçado de oportunidade, né? É isso. Eu fui cuidar de frota própria. E a gente falou de frota própria e agregado. Exatamente. Né? Cuidar de frota própria. Eu fui cuidar de frota própria. A AGV estava num processo de crescimento orgânico e inorgânico. Mais inorgânico porque o Vasco, na época, estava adquirindo tinha fundo de investimento por trás e ele começou a adquirir várias empresas de transporte. O Vasco. Isso. Ele tinha assim, a empresa tinha uma meta no ano que eu entrei de chegar, eu já estava chegando a 700 milhões de faturamento e tinha uma meta de chegar a 12 bilhões de faturamento em 2012, né? E era muito agressivo. E era através desse crescimento inorgânico, fazendo aquisição de outras empresas. Só que isso começou a prejudicar demais o faturamento da empresa, né? Porque a lucratividade ela não vinha, o faturamento estava alto, mas a receita, sabe, não estava saudável. Na última linha não estava entrando dinheiro. Não estava entrando dinheiro. E a empresa realmente começou a entrar num declínio. E aí veio o desafio, o quê? A gente adotou, primeiro, veio um outro fundo de investimento, o Vasco teve que vender boa parte da empresa para conseguir levantar, né?
a empresa de novo. Então, veio a Tarpon na época, fundo de investimento forte no segmento, e a Tarpon trouxe um CEO de mercado, falou, Vasco, você vem aqui pro conselho, né, que você é um cara que tem uma visão mais estratégica, fica aqui no conselho que a gente vai deixar um outro cara aí na linha de frente. O cara que veio, talvez vocês conheçam ele, o Jorge Lima. Hoje, atualmente, ele é o secretário de desenvolvimento do governo do Tarcísio Freitas. É o cara que está na linha de frente do desenvolvimento aqui de São Paulo. Então, é um cara high level para poder resolver problema, né? Então, a gente saiu de 6 mil funcionários, colaboradores, para 3 mil. Corte de custo, redução, Nossa, vai daqui, vai dali. Deve ter sido um desafio enorme. Como é que você faz uma redução de 6 mil pessoas para 3 mil pessoas? Né? Isso não pode ter sido fácil. De cara veio o desafio de adotar uma estratégia de outsourcing da frota própria, porque a gente tinha pelo menos 800 implementos rodoviários. Nossa, coisa demais. Ativos, muitos ativos. E aí eu fui para a linha de frente, cuidando da manutenção, cuidando da frota própria, mas já ciente da estratégia e já movimentando, né? Então fiquei aí pelo menos uns 3 anos aí só com esse abacaxi, né, de resolver. E aí legal, quando a gente conseguiu se desfazer da frota própria, aí eles me chamaram para cuidar da uma parte da torre de controle, a parte de contratação mesmo dos parceiros. Porque agora eu precisava manter o nível de serviço da empresa, que tinha vendido frota, o cliente não podia sentir, né? Sai frota de própria, entra nível, né? 100% de autônomo, agregado, parceiro de transporte. Então, fui cuidar dessa estratégia e fiquei com essa estratégia entre contratação e compras de transporte, como gerente, até a minha saída. Obviamente a empresa saiu do buraco, né? Vocês acompanham um pouco dos resultados da história aí. Ela foi vendida em 2016. Uma empresa que foi comprada pela Tarpon em 2012. E isso é oficial, né? Se vocês forem buscar, foi divulgado. A Tarpon comprou 80% da empresa por 112 milhões na época. Uma empresa que estava faturando 700 e poucos, que estava querendo faturar bi, vendida por 112 milhões, para eles foi preço de banana, né? Então o Jorge fez aquele trabalho, a gente trabalhou. Em 2016 a empresa foi vendida, esse percentual da Tarpon, por mais de 600 milhões de reais, né? Então quer dizer, a empresa mais do fez que... o turnaround ali. Exato. E aí nessa época aí, o Jorge sai e vem, o Vasco teve a brilhante ideia de segmentar a empresa. Tá? Porque nós trabalhávamos numa equipe assim, de vários segmentos e era um presidente, um gerente, a gente cuidava de tudo. Então o Gil contratava, por exemplo, carro para transportar a Perfect, bala e entregar vacina. Entendeu? Então era o mesmo carro. Então o Vasco teve a ideia de segmentar, porque as margens do segmento de bens e consumo na empresa se escondiam atrás das margens de saúde, que é muito mais rentável. Né? Então, às vezes, o time, né, de vendas ali ficava meio tranquilo, né? O resultado vinha. Então o Vasco segmentou a empresa, só que quando segmentou a empresa, criou uma crise boa. Crise boa que eu falo assim, porque separou literalmente os funcionários. Então, imagina o seguinte, que a Júlia era minha parceira ali de trabalho, de repente a Júlia vai para um outro CD, cuidar de uma outra coisa, e daqui a pouco a gente nem se fala mais, porque até o sistema foi bloqueado. Não, o sistema não conversa. Viraram empresas distintas. Literalmente dentro de um mesmo teto ali, de um mas mesmo na comando, época, mas separado. A estratégia do Vasco era o seguinte, o mercado ainda estava interessado pelo segmento de saúde, que dava mais resultado. Então, se aparecesse um possível novo comprador, opa, eu tenho isso aqui. Né? Isso aqui não está dando tanto resultado, mas tem isso aqui. Mas o fato que a empresa, quando separou, o bens de consumo começou a dar resultado. Porque as pessoas falam, não, vamos levantar, vamos lá. Né? O time começou a focar. Acontecer. Foco, né? Começou a dar foco. E a empresa foi para um outro patamar de novo, né? E aí, do lado, eu fui cuidar de saúde, da parte de saúde. Então, me especializei na distribuição de medicamentos. E operação? De operação. Tá. Especializei na distribuição de medicamentos de saúde humana e principalmente veterinários. Dividiu-se as presidências também na empresa. Então, quem assumiu a presidência do lado de saúde foi o Maurício Mota. E aí eu comecei a ter contato com o Maurício Mota, foi um cara que começou a me influenciar demais, principalmente na parte de construir relacionamento. Porque eu era um cara, eu era estratégico, mas eu era aquele cara mais executor, né? E aí quando eu comecei a me envolver mais com esse outro time,
Não é à toa que ele tá no clube, né? Exatamente. Já ia comentar, a bola tava quicando aqui, né? É isso. E aí o Maurício foi um cara que me influenciou bastante, né? A empresa, ela teve um outro ramp-up. E aí em 2019, o Vasco, em conjunto com a Tarpo, que ainda estava por trás ainda da empresa, eles venderam para a FENSA, né? A parte da solística, a GV, uma cifra acima de um bi, né? Que foi divulgada na época também. Então a empresa foi para um outro patamar, mudou totalmente de dono, né? Aí agora são os mexicanos cuidando da empresa. Aqui no Brasil é uma outra cultura, é diferente, né? A gente que era da saúde animal, né? O foco principal, saúde humana, a gente sentiu e a gente começou a ter dificuldade de manter os clientes, tá? Uhum. E aí o Maurício Mota, depois de 3 anos, cumpriu com o time dele na empresa. Ele foi para o mercado e aí ele bolou uma estratégia nova, né? Montou um plano de negócio, apresentou esse plano de negócio para uma indústria farmacêutica brasileira, um white label. Esse white label comprou essa ideia e investiu numa ideia, né? Que era fazer nascer um novo operador logístico no Brasil para focar no segmento só de saúde animal. Aí que começa a ensaiar na Logvet, né? Tá engraçado, né? O cavalo lá do começo da história tá... Voltando. É a A teoria cerveja dos do começo pontos, da né? história. É a teoria dos pontos. Acabou voltando. Na Logvet, vocês fizeram do zero, né? Do zero, começamos do zero. Do zero, assim, a empresa, a gente tinha um PowerPoint, né? Tinha um plano de negócio. Obviamente que com esse PowerPoint a gente recebeu um investimento que a gente montou um armazém de 10 mil metros quadrados ali em Cabreúva, climatizado, com câmera fria, sabe? Então foi um baita desafio também, porque, de novo, começando uma empresa do zero, eu fui cuidar de toda a parte de transporte, implementar a transportadora Logvet, né? Porque tem a parte do warehouse também, né? Mas eu fui ficar na linha de frente do transporte, desde contratar todas as pessoas, escolher qual o sistema que eu ia operar, qual meio de pagamento que eu ia operar com os autônomos, uma vez que a estratégia já estava dada, a gente não ia correr o risco de investir em frota de novo, né? E aí foi um baita de um desafio, mas a empresa, assim, já no primeiro ano prospectou 50 milhões de reais de faturamento. A gente levou 1/3 dos clientes do mercado desse segmento. Né? Então, eu vou acelerar aqui só pra gente pegar todas as perguntas, tá? Tá bom. Você tem uma história gigante, um track record invejável, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o poder do ambiente, porque depois que você passou pela executiva, tem uma história aí de que surgiu uma nova empresa. Conta um pouquinho como é que foi essa dinâmica. Não, perfeito. Já quando eu estava na Logvet, eu comecei a conversar bastante com o Maurício. Primeiro, assim, eu perdi a oportunidade de ter uma participação, né, nessa empresa. Eu fui como um executivo, mas eu não era sócio da Logvet. Você vê, eu fiz uma empresa nascer do zero, mas sem... Né? Sem estar de fato ser sócio, né? Sem ser sócio, né? E aí eu comecei a pensar muito na oportunidade de construir alguma coisa minha, né? Que tivesse a minha cara, enfim. E aí eu sentei com o Maurício para conversar num restaurante. Ele trouxe alguns insights também. Eu matriculei até no Inlog na época para ter mais insight, para ter uma proximidade maior, ter mais network com algumas pessoas, né? E aí, obviamente que eu comecei a desenhar isso na minha cabeça. E aí, quando eu participei da imersão, a gente começa a conversar com as pessoas, começa a ver oportunidade. Poxa, esse mar de transportador aqui vindo buscar oportunidade, né? E às vezes a oportunidade tá ali, lado. né? Do lado. É a força do network, né? Exato. E aí, eu não ia começar a minha empresa do zero, tá? Isso eu coloquei na minha cabeça. Eu não vou começar a consultoria do zero, porque senão o time vai ser muito maior. E aí eu achei o Lucas. O Lucas, ele já tinha uma passagem pela Você SAL. conheceu o Lucas na executiva? Na verdade, assim, através da SAL. O Lucas, ele trabalhou na SAL, que estava na executiva. Legal. Né? Mas assim, muitas pessoas que estavam comigo, inclusive um dos sócios da SAL, é muito próximo do Lucas, né? E a gente começou a conversar, né? E o cara apoiar. Não, cara, o Lucas é sensacional, um cara 10. O Lucas, ele já tinha saído antes da SAL Express e ele tinha montado uma consultoria e dessa consultoria nasceu uma transportadora, né?
E aí, ele estava com um foco muito grande na transportadora e a consultoria estava um pouquinho caída. Quando eu falo caída, assim, ela estava dando resultado, mas ele não estava dando foco, né? Uhum. Então, eu fiz uma proposta para o Lucas, que é o seguinte: Lucas, você já tem a consultoria aí, já está há 6 anos, mas a gente pode dar foco. Ah, que legal. Né? A gente pode dar foco. E foi aí que nasceu a Tower, porque a gente repaginou, né, a consultoria, o foco dela, o propósito dela. Tinha algum nome a consultoria ou era assim? BI Consultoria. Mas ela não tinha ainda um site, por exemplo, não tinha uma apresentação específica da consultoria, não tinha um plano de negócio estabelecido. Ela tinha mais um viés de representação comercial do que consultoria. Tá bom. Tá? Então era mais um viés de representação, porque é a veia do Lucas. Ele cuidava da área comercial na Sal Express. Então eu falei, Lucas, vamos dar um viés de consultoria. A gente vai ter, sim, a modalidade de representação comercial que tem até hoje, mas o mercado pede um pouco mais, né? As transportadoras precisam de ajuda. Às vezes, até para se qualificar para prestar serviço para um determinado embarcador. Né? Então, hoje a consultoria, ela tem uma frente de qualificação de transportadores, né? Então, às vezes um transportador, ele quer se qualificar com uma Anvisa, ele quer fazer uma qualificação térmica de um veículo para transportar algum produto que exige alguma normativa, então a empresa tem esse viés. A parte processual, implementação de sistemas, então a gente tem parcerias também com Logitechs para poder implementar sistemas, Legal. meio de pagamento, torre de controle, assessoria jurídica e contábil, tá? Fiscal. Então a gente foi implementando tudo isso na consultoria também. E isso é uma rede de parceiros que vocês têm e que vocês de alguma forma levam plugando a necessidade do teu cliente. Exatamente, eu vou plugando a necessidade, porque uma coisa que eu vivenciei na Logvet, de cara e que eu percebi, foi o seguinte: imagina, a gente vai começar um operador do zero, tá? Já tem aqui um contador que cuida da indústria farmacêutica, que tem uma participação da Logvet há 30 anos. Falei, gente, peraí. Mas esse contador, a especialidade dele é na indústria. Um operador logístico, um transportador é totalmente diferente. Eu tenho que trazer um cara que manja de logística, de operações logísticas, né? Então, pluga esse cara aqui. Esse cara que vai resolver nosso problema, né? Então, um dos propósitos da consultoria é que a gente nasceu com esse propósito, conectar transportadores a embarcadores. Legal. Mas, de novo, para um transportador que conseguir se conectar a um grande embarcador, ele precisa estar devidamente qualificado, né? Então, às vezes, ele se inscreve para um bid, né, de um grande embarcador. Ele nem sabe que ele não vai leu ter que correr atrás ali. Que ele tem que ter uma especificidade ali para poder atender. Você tem dicas para os transportadores que estão nos ouvindo para como passar por esse processo do bid, que é super complicado, de uma maneira mais tranquila? O que eles têm que se atentar? Ele vai falar que é para contratar a consultoria. Também, além de contratar você, né? Mas o que eles precisam se atentar de modo geral? Não, com certeza. Eu acho que assim, primeiro, o transportador, ele tem que sair da frieza do processo do bid em si. Porque às vezes o processo do bid em si, ele é muito frio. É um sistema que está lá, que olha, né, isso, aquilo. Então ele precisa estabelecer, antes de tudo, relacionamento com a empresa que ele tá entrando, porque aí é onde ele vai conseguir ter acesso a coisas que às vezes o bid não mostra, né? Então, às vezes esse candidato, através de um bid, ele descobre lá na parte operacional que ele não vai conseguir atender. E é muito comum, às vezes, a gente está atendendo clientes nesse sentido agora. Um cliente fala assim, não, Gil, já arrumei aqui uma transportadora que vai me atender. Né? Ele primeiro me buscou para eu achar um transportador que vai atender ele. Aí ele falou, Gil, já resolvi aqui. Meu time de compra já resolveu o problema, já tem a transportadora. Um mês depois ele me diz, Gil, sabe aquele? Então, deu treta. Deu um probleminha aqui, o transportador deu para trás. Falei, E aí é um outro negócio que conecta com a Inlog, né? É a experiência, a vivência dos negócios, né? Sim. Então é isso. Pô,
um transportador com uma boa recomendação, né? Com boas relações, prestando serviço, putz, ele está um passo na frente para poder... Exato. É quase que trabalhar o marketing, né? Você precisa estar onde isso. os decisores do bid estão, você precisa se conectar com pessoas relevantes para poder se posicionar e ser lembrado. Acho que isso é importante, né? Ser muito lembrado. A gente investiu, eu e o Lucas estamos investindo demais nessa questão de participar, né? De estar Tanto que vocês entraram próximo. em Log Club, né? Exato. Eu já, de cara, porque ele não participou da imersão. Falei, cara, você precisa participar ou da imersão ou você precisa estar no Inlog Club. Ele teve uma conversa semana passada com o Eduardo Sá, né? Aí a cabecinha dele fez assim, ó, puf. Às vezes uma ideia já vale o investimento, porque muda todo o drive do negócio, né? Exato. Eu faço o papel, eu sou sócio dele, né? Mas o meu perfil psicológico é aquele de influenciar, né? Mas ele precisa de um outro perfil psicológico, que aí é onde a mentoria com vários estilos, né? E o Eduardo Sá é um cara mais pragmático. É aquele cara que mexe na ferida, né? Fala, tá vendo? Olha aí. Às vezes a gente tem que ir para um outro caminho. Ele é o cara que fala o que precisa ser dito, né? Exato. Você, né? Incorpora aí o Eduardo Sá, né? No jeito de fazer. O que precisa ser dito, né? Para um transportador que está buscando levar para um próximo patamar. Pode falar que é participar da Inlog executiva e do clube. Mas qual que é o que conselho, precisa ser né? dito? Qual é esse conselho? Não, com certeza, essa parte do relacionamento é extremamente importante, né? Eu acho que é uma coisa que tem que vir primeiro, mas algo que eu julgo extremamente importante em qualquer área, para qualquer empresa, é a famosa disciplina, né? Então, tem um célebre mineiro que diz o seguinte, né? Sob inspiração, ele diz o seguinte: a disciplina antecede a espontaneidade, né? Ou seja, a disciplina é a base da espontaneidade. Do contrário, ela se torna caótica sem a disciplina. E ele tinha um propósito de vida, um trabalho que foi colocado para ele. E quando foi colocado esse propósito para ele, ele disse o seguinte: não é possível, eu não vou conseguir fazer isso. E o mentor dele disse o seguinte para ele: você precisa de 3 coisas para poder realizar isso. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Tá? Para quem estuda gestão de pessoas, já estudou, né, algum curso de liderança, aquele acrônimo que na primeira aula a gente aprende, que é o CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, como que a gente aplica isso na prática, né? A pessoa, em qualquer área, ela precisa se informar, ela precisa estudar para ela adquirir conhecimento, né? Se ela não coloca isso em prática no dia a dia, de alguma forma, educando alguém, ela não vai adquirir habilidade, tá? E aí, se surge uma oportunidade na frente dela, muitas pessoas falam que as oportunidades não aparecem, mas na verdade é que elas não estavam preparadas. Sim. Identificadas, né? Na verdade, elas estão aí. Tem que ter o olho para identificar. Né? Aí é onde que a atitude, ela acaba sendo espontânea. Você tem que fazer... Às vezes a ação é mínima, porque você já está preparado. A gente tem um dilema, né? Que a gente repete e fala muito, você tem que ir para esses encontros que a gente tem, seja uma imersão ou no clube, com o objetivo de criar conexões, de ouvir e fazer perguntas para, eventualmente, receber o óbvio sendo dito de uma outra forma para te dar uma visão. Exato. Então, a gente acredita também muito nisso que você está falando, né? Gil, com todo esse track record e essa experiência incrível que você tem, acho que a consultoria, ela te traz um know-how para ajudar muito as transportadoras, né? Eu queria entender quais são os pontos em comum que você visualiza nas operações e que você bate o olho e fala, olha, você está perdendo dinheiro aqui. Legal. Bem, antes de tudo, boa parte dos clientes, quando eles me procuram, eles procuram muito por conta do network que a gente acaba fazendo com o mercado e a possibilidade da gente levar alguns clientes para eles, né? Obviamente que quando a gente
começa a dar só essa assessoria do ponto de vista de relacionamento, de representação comercial, e a gente chega na empresa, a gente acaba descobrindo que eles têm outros gaps que, por vezes, acaba fazendo com que eles não retenham o cliente que eu levei, né? Então, eu brinco que, assim, da portaria até a copa, a gente sai observando tudo, Sim. né? Então, é muito comum, às vezes, a gente encontra muito transportadoras que eles ainda não têm nenhum sistema para informatizar a portaria, né? Trabalho no Excel. Nem isso, né? Porteiro o porteiro, o famoso bloquinho de anotação. Bloquinho de anotação, né? E às vezes a empresa não está nem medindo o tempo que um veículo, né, chega na portaria e vai até a doca para carregar, né? Então, a gente encontra gaps desse tipo. A gente encontra gaps da descompensação entre frota própria e frota terceirizada. Pior, às vezes a gente encontra frota que não está dimensionada para o perfil da carga que ele está operando. Às vezes ele compra um veículo que é muito robusto e ele poderia gastar menos comprando um veículo com uma capacidade menor para poder atender a demanda dele. Sim. E o custo dele iria reduzir. Às vezes o espaço físico dele não é adequado, às vezes até para a manobra dos veículos. Então, às vezes um transportador busca um pátio visando redução de custo com locação, por exemplo, com aluguel, e ele gasta mais com o arraste de pneu dos veículos dentro do pátio, né? Então, a consultoria ela procura ir em detalhes como esse, né? Desde a integração de sistema, né? Se ele tem um TMS, às vezes ele tem um TMS, mas esse TMS não está integrado de forma a automatizar a rotina das pessoas que trabalham para ele. Então ele acaba tendo que contratar mais pessoas para poder fazer a mesma coisa, né? É muito comum. Não traz eficiência, né? Não traz eficiência. E às vezes ele não tem um suporte jurídico ou tributário que realmente atenda às necessidades dele e faz com que a empresa gere mais resultado. E esse segmento, ele é muito complexo, né? Sim. Acho que o gestor, o gestor e o time já tem que se preocupar tanto em entregar, em fazer o serviço bem feito, que quando chega nessa parte jurídica, tributária, nossa, imposto, aquilo ali vai dando um desespero, né? E como tem várias leis e tudo é muito dinâmico, muda o tempo inteiro, é importante ter também esse apoio, né? Aliás, você preparou um presente, né, para os nossos ouvintes. Sim, com certeza. Vou deixar um frame aqui com algumas dicas, né? Normalmente é o checklist que a Tower faz assim que ela chega para visitar um cliente novo, visitar uma empresa, né? É um padrão, né? A gente faz um checklist e a partir desse checklist a gente já tem uma noção, né? É um termômetro de como que a empresa tá. Boa. Ó, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo e eu vou te desafiar a participar do nosso bate-bola, tá? Perfeito. Perguntas e respostas, você vai ter que escolher um ou outro, os dois não adianta, tá? Perfeito. Frota própria ou agregada? Agregada. Cliente mais rentável ou com maior volume? Mais rentável. Lucro maior ou crescimento mais rápido? Lucro maior. Contratar motoristas experientes ou formar novos talentos? Formar novos talentos. Reduzir custos ou melhorar o nível de serviço? Melhorar o nível de serviço. Tabelar o frete ou negociar casa a casa? Tabelar o frete. O que é mais importante? Hard skills ou soft skills? Soft skills. E, por fim, carga, lotação ou fracionada? Lotação. Boa. Gil, e se as pessoas quiserem te encontrar, né? Deixa aí um contato, a sua rede social, LinkedIn, para quem quiser falar com você ter esse acesso. Perfeito. Apesar de Gil, né? Meu nome é Gil Dailton, então é muito fácil me encontrar no LinkedIn, porque eu acho que só tem eu no Brasil com esse nome. Meu Deus, muito Ou na especial. área de logística. Né? Então é muito fácil de encontrar no LinkedIn. E o nosso site é www.towerlogistic.com.br. Fechou. Então é isso, chegamos no final. Gil, eu queria te agradecer demais, foi um papo, nossa, incrível. Acho que a audiência vai conseguir também ampliar a visão muito sobre o negócio. Te agradeço demais. Obrigado. Gil, maravilhosa essa história que você trouxe da tua jornada toda com a logística. Não sabia de todas essas conexões com pessoas maravilhosas e inspiradoras que a gente tem, que inclusive estão no nosso time de mentores. Então, cara, parabéns, adorei Obrigado. o nosso papo aí. Vamos tomar mais cerveja junto, hein? Com certeza. Muito sucesso, a gente se vê no clube. Obrigado. Até mais. Valeu, Gil.